Você gosta de livros ou talvez gostaria de gostar? Você gosta de C.S. Lewis? Se você disse sim a uma dessas perguntas, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do quadro Entre Livros. Um quadro onde nós falaremos sobre livros, sobre ideias que os autores trazem, faremos resenhas de livros, indicações de livros, enfim, assuntos relacionados a livros. Vamos conversar? Oi amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn e seja bem-vinda a mais um vídeo. Se você quiser fazer parte desse nosso grupinho, não deixe de se inscrever no canal para você receber as notificações, ficar atento a todos os vídeos que a gente for postando por aqui, tá bom? Hoje falaremos sobre as 3 partes da moral trazida por C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, e nós iremos discutir, conversar como isso que ele traz aqui no livro se aplica a tudo que nós estamos vivendo agora. A esse mundo do jeito que está, cancelamento ali, linchamento acolá, cristãos brigando por coisas secundárias à fé, tempos bem difíceis, tempos realmente trabalhosos, pessoas ferindo umas às outras por terem opiniões diferentes, por se posicionarem em lados diferentes da esfera política. As pessoas brigam por qualquer motivo. E, infelizmente, os cristãos não estão à parte disso. E, gente, não são poucas as instruções que a palavra de Deus nos traz sobre essa questão, Sobre a questão da união, da comunhão, do perdão, mas nós insistimos de forma obstinada a desobedecer a Deus. Insistimos em crucificar as pessoas, em fazer julgamentos precipitados, em fazer fofoca, em distorcer as coisas para causar confusão, manipular. E, claro, nos colocar no centro do universo, os donos da verdade, os reis e rainhas da cocada preta, o último biscoito do pacote. Biscoito recheado é biscoito, não é bolacha, então já quero brigar, tá vendo? E como eu falei na introdução, nós vamos falar sobre esse livro. No primeiro capítulo do livro 3, Lewis vai falar sobre as 3 partes da moral. E é sobre isso que a gente vai conversar e a gente vai relacionar tudo isso que eu introduzi agora. Ele inicia esse capítulo falando como a lei moral de Deus são instruções para que a máquina humana não quebre, para evitar que ela seja esculhambada. E na página 107, se você tem esse livro, pode abrir, dar pausa aí no vídeo e pegar para acompanhar, ver se você já marcou essa parte e tal. Vamos assim, gente, nós somos amigas, A página 107, ele diz o seguinte: há 2 formas pelas quais a máquina humana pode emperrar. Uma delas é quando os indivíduos humanos se afastam uns dos outros ou então chocam-se uns com os outros, prejudicando-se mutualmente pela trapaça ou pela provocação. A outra é quando as coisas vão mal dentro do indivíduo, quando as diferentes partes dele, suas diferentes faculdades e desejos e assim por diante, se dissociam ou então interferem uma na outra. Então ele vem trazendo inicialmente a ideia de que a lei moral de Deus nos ajuda a fazer o bom uso da máquina, que Deus nos deu, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. E aqui ele vem dizendo, olha, existem algumas coisas que podem fazer com que essa máquina humana emperre. Uma delas é quando as máquinas começam a brigar entre si. E a outra forma é quando há um problema interno. Quando a máquina está com algum problema lá dentro e precisa de uma manutenção. E para ilustrar isso, ele traz 2 exemplos que eu gostaria de falar para vocês, para a gente pegar bem essa ideia. Imagine que uma frota de navios estão indo para uma missão. Para que eles tenham sucesso nisso, eles não podem colidir ou ficar vendo quem vai primeiro. Não, eles têm que ir num único propósito, Não se colocar um na frente do outro para que eles não colidam. E também eles precisam que a manutenção do navio esteja em dia, porque senão, imagine, tá certo, eles andam, não colidem, mas chega no meio do caminho, o motor para de funcionar. Adiantou alguma coisa? Não vai chegar ao destino, não vai chegar a cumprir aquela missão. Um outro exemplo que ele dá é a de uma banda de música, Para que a banda toque uma música e que haja sucesso, pelo menos do ponto de vista musical, é necessário que cada instrumento esteja afinado e que todos toquem no tempo certo, senão vai virar uma bagunça, vai ser ruim de ouvir, Eles não vão conseguir tocar essa música.
Eles não vão conseguir ter harmonia. Por fim, ele traz um questionamento, né? Além disso tudo, a gente precisa ter em mente qual é o destino dos navios. Qual é a melodia que a banda vai tocar? Qual a música a banda vai tocar? A gente não pode se chocar. A gente não pode estar com alguma coisa prestes a quebrar, né? A gente precisa estar com a manutenção em dia. Mas adianta se a gente fizer tudo isso, mas não souber para onde vai? Se a nossa missão for nos Estados Unidos e a gente for para o Canadá, não adianta, né? Então ele traz essa ideia de que nós também precisamos saber para onde estamos indo, qual é o propósito. Página 108 ele diz: os instrumentos podem estar todos afinados e harmônicos, mas mesmo assim o desempenho não pode ser um sucesso se eles tiverem sido contratados para apresentar uma música dançante e em vez disso estiverem tocando marchas fúnebres. E por melhor que a frota possa ter navegado, sua viagem seria um fracasso se tivesse como destino Nova York, mas na verdade chegasse a Calcutá, né? E aí ele fecha essa ilustração dizendo, olha, a moralidade engloba 3 partes. Uma é a harmonia entre os indivíduos. 2 é aquilo que está dentro dos indivíduos, né? O coração, saber se o coração está em ordem. E 3, qual é o propósito? Qual o fim de tudo isso? Qual o rumo? Qual a melodia que o maestro deseja tocar? Quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos mesmo esses 3 aspectos, né? Nós precisamos saber qual o nosso propósito, por que nós estamos aqui, por que Deus nos criou. Qual o fim principal do homem? Primeira pergunta do Catecismo de Westminster. O que é que Deus deseja que nós façamos? Nós encontramos também a necessidade de termos nosso coração alinhado e também precisamos ter comunhão uns com os outros. Não, gente, não são poucas vezes. Se vocês quiserem até... Evelyn, coloca referências aí que a gente não sabe. Eu nunca vi isso na Bíblia. Então coloca aí referências que aí a gente pode até trazer um outro vídeo falando melhor sobre essa questão. E, gente, é só eu dizer, eu vou gravar vídeo que os cachorros do bairro inteiro começam a latir. Você não quer isso? Não sei o que é isso. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos e ter paz com as outras pessoas no que depender de nós. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? E é interessante que Lewis traz aqui a partir da página 109, falando que o homem moderno, no caso no tempo dele, está mais preocupado com o primeiro aspecto, mas acaba esquecendo dos outros. E aí quando a gente lê isso, pelo menos eu, né? Eu me pergunto, não acho não que a gente se preocupe tanto com esse primeiro aspecto em ter harmonia uns com os outros. Olha como as coisas estão. Só que quando ele vai desenvolvendo a ideia, a gente para e pensa realmente. E quando a gente olha para a sociedade do jeito que tá, já eu vou falar sobre isso, né? Mas a gente entende que realmente existe essa preocupação apenas com esse aspecto e acaba sendo em vão. Por isso que a gente fica na dúvida e diz, não tem ninguém preocupado aqui com a harmonia não, querido. Vou dar 2 exemplos, um que Lewis traz e um da gente. Lewis dá o exemplo daquela frase padrão de que, eu tô aqui fazendo as minhas coisas, contanto que eu não cause mal a ninguém, né? Não tô fazendo mal a ninguém, então eu posso fazer isso. Eu não tô prejudicando ninguém. Mas uma hora isso não vai conseguir persistir. E eu já explico por quê. Vamos ao segundo exemplo. Nós vemos, ande e vira, nós vemos artistas globais e tal, hollywoodianos, né, defendendo causas super engajados, defendendo a vida de X, a vida de Y, sendo que nós devemos amar aos outros como se não houvesse amanhã, paz e amor, bererê, barará. Mas em outro momento, nós vemos essas mesmas pessoas da paz e do amor apedrejando pessoas por simplesmente pensarem diferente delas. É muito fácil a gente ver isso. Então, onde é que foi essa paz e esse amor? Aonde foi para Brasil? Lewis desenvolve essa ideia e fala, não adianta que a gente tenha uma lista de regras de boa convivência se aqui dentro, se no nosso coração tá tudo uma bagunça. O coração está desalinhado, cheio de orgulho, cheio de soberba, inveja. Uma hora isso tudo vai cair. Essa máscara toda, essa paz, esse amor todo vai cair por terra, porque são apenas regras que a gente coloca, né? De, vamos viver bem, bererê, barará. Mas se aqui dentro estiver desalinhado, uma hora isso tudo vai-se embora.
Uma hora a colisão vai acontecer, mesmo que a gente diga que a gente não quer colidir. E isso, gente, se aplica a mim, se aplica a você, se aplica a todos nós, porque nós temos um coração desesperadamente corrupto. Nós nascemos pecadores, né? Não tem essa história aí de Jean-Jacques Rousseau que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não, nós nascemos mal mesmo. O salmista diz: em iniquidade me concebeu a minha mãe. A gente já vem de fábrica com essa natureza adâmica. Quando nós conhecemos a Cristo, quando Ele nos resgata, nós somos remidos, nós somos lavados pelo seu sangue. Porém, ainda existem resquícios dessa velha natureza, que só vai ser aniquilada no dia da glorificação, no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Agora, falando especificamente assim, sobre nós cristãos. Nós precisamos ter e buscar ter comunhão com os nossos irmãos. Mas não apenas isso, nós também precisamos alinhar o nosso coração. E como é, Evelyn, que alinha o coração? Aí a gente entra no terceiro aspecto que Lewis traz. Nós precisamos saber quem nós somos, conhecer o nosso propósito, conhecer o nosso Criador, conhecer o manual de uso. Não é só saber que ele existe, não. Ler, meditar nessas verdades para que a gente possa fazer bom uso dessa máquina. Para que a gente cresça no conhecimento do Senhor, para que nós sejamos transformados e conformados à imagem de Cristo, para que nós sejamos capacitados a viver em paz com os nossos irmãos, a viver em comunhão com os nossos irmãos. Não simplesmente porque nós achamos que é uma coisa boa para se fazer, mas porque é algo que o Senhor nos manda fazer. É algo que o Senhor deseja que nós façamos. Somos capacitados para amar, para servir, para perdoar, para ser compassivo, benigno, para resolver os conflitos que sim existirão, mas resolvê-los em amor, não apedrejando. Para que quer seja em tempo de pandemia, de guerra ou de paz, possamos ser o cumprimento da oração que Jesus fez. Está registrada lá em João, capítulo 17, que a gente vai ler juntinho aqui. Versículo 20 ao 23. Vou ler para vocês, mas depois leiam essa oração toda, gente. Rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e tu, por meio da mensagem deles, os discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Veja qual deve ser o nosso objetivo, que a gente seja um, como Jesus é um com o Pai. E que todos nós sejamos um, porque nós somos corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Mas nós estamos querendo viver dissociados, a mão afastada do antebraço e agindo por conta própria. Não tem como. Vai quebrar, vai emperrar. Nós precisamos desses três aspectos. São as três partes da moralidade trazida por Lewis e nós vemos que está de acordo com a palavra de Deus, né? Que a gente não se apegue a simplesmente regras de boa convivência, mas que a gente alinhe o nosso coração através da palavra de Deus, que a gente saiba quem é o Senhor, que a gente conheça o Senhor, conheça a sua palavra, conheça seus mandamentos, para que à medida que formos conhecendo, o Senhor nos transforme, o Senhor nos molde e nós possamos viver em paz. Nós possamos viver em comunhão uns com os outros. A gente não viva com briguinhas, com dissensões. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente dê as mãos. Que a gente ore junto. Que a gente clame pelo Brasil, pelo mundo. Ao invés de estar perdendo tempo brigando. Ao invés de estar perdendo tempo apontando o dedo para esse ou aquele pastor, para esse ou aquele irmão. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, desse quadro. E vamos juntos. Deus abençoe. Um cheiro, um queijo e até o próximo Entre Livros.